Imaginem por um momento que vocês acordam e ligam as notícias, só para descobrir que peixes estão literalmente caindo do céu em uma cidade vizinha. Ou que uma região inteira do planeta está registrando temperaturas tão extremas que nossos melhores cientistas simplesmente não conseguem explicar o que está acontecendo. Parece ficção científica, não é mesmo? Mas eu tenho uma notícia para vocês. Isso não é ficção. Isso está acontecendo agora, em 2025, bem diante dos nossos olhos. Meu nome é Nome do Canal. E hoje vamos mergulhar em alguns dos fenômenos climáticos mais bizarros e inexplicáveis que estão deixando a comunidade científica mundial completamente perplexa. Estamos falando de eventos que desafiam tudo o que sabemos sobre meteorologia, climatologia e física atmosférica. E o mais assustador de tudo, eles estão se tornando cada vez mais frequentes. Então se preparem, porque o que vocês vão descobrir nos próximos minutos pode mudar completamente a forma como vocês enxergam o clima do nosso planeta. E eu garanto uma coisa: vocês não vão conseguir parar de assistir. Vamos começar com algo que está acontecendo bem agora, no meio do Oceano Atlântico, e que tem deixado oceanógrafos e climatologistas do mundo inteiro coçando a cabeça. Vocês já ouviram falar do buraco de aquecimento? Não? Então se segurem, porque essa história é de arrepiar. Imaginem uma área gigantesca no Atlântico Norte, bem ao sudeste da Groenlândia, onde a água deveria estar ficando mais quente devido ao aquecimento global, mas que, inexplicavelmente, está ficando mais fria. Isso mesmo, mais fria. É como se alguém tivesse ligado um ar-condicionado gigante no meio do oceano e ninguém consegue encontrar o controle remoto. Esse fenômeno tem intrigado cientistas há décadas, mas em 2025 ele ganhou uma urgência completamente nova. Por quê? Porque as implicações desse buraco de aquecimento podem ser absolutamente catastróficas para o clima global. Estamos falando de mudanças que poderiam transformar a Europa em uma região ártica, elevar drasticamente o nível do mar na costa leste dos Estados Unidos e provocar secas devastadoras em regiões próximas ao Equador. Mas aqui está a parte mais assustadora. Os cientistas têm 3 teorias principais para explicar esse fenômeno, e nenhuma delas é reconfortante. A primeira sugere que a água gelada do derretimento do Ártico está causando esse resfriamento. A segunda aponta para a poluição dos navios, que estaria refletindo a luz solar de volta ao espaço. Mas é a terceira teoria que realmente tira o sono dos pesquisadores: o enfraquecimento das correntes marítimas do Atlântico. Vocês sabem o que isso significa? Significa que um dos sistemas mais importantes para a regulação do clima global, a circulação meridional do Atlântico, ou AMOC, pode estar entrando em colapso. Esse sistema é responsável por transportar calor dos trópicos para o norte, mantendo a Europa Ocidental aquecida. Sem ele, países como Noruega, Suécia e Reino Unido poderiam enfrentar invernos que fariam a Era do Gelo parecer um piquenique. E aqui está o dado mais alarmante: a AMOC eleva as temperaturas médias da Noruega em cerca de 10 a 15 graus Celsius. Imaginem o que aconteceria se esse sistema simplesmente parasse de funcionar. Estamos falando de uma mudança climática tão abrupta que as sociedades modernas teriam extrema dificuldade para se adaptar. O professor Robert Marsh, da Universidade de Southampton, não economiza nas palavras quando fala sobre esse assunto. Ele alerta que correntes mais fracas podem provocar invernos congelantes na Europa, elevar o nível do mar na costa leste do Icozimoro e provocar secas severas perto do Equador. E o mais preocupante: segundo ele, estamos interferindo no sistema, mas ainda não sabemos exatamente como ou até que ponto. Agora, se vocês acharam que o buraco de aquecimento era estranho, esperem até ouvirem sobre os pontos calentes inexplicáveis que estão aparecendo ao redor do mundo. Esse fenômeno é tão bizarro que os próprios cientistas estão chamando essas regiões de estufas temporárias. Em 2024, pesquisadores americanos e austríacos
publicaram um estudo revolucionário na revista Proceedings of the National Academy of Sciences, criando o primeiro mapa mundial que identifica essas zonas misteriosas. E o que eles descobriram é absolutamente aterrorizante. Existem regiões específicas do planeta que estão experimentando ondas de calor tão extremas que desafiam toda a previsão e explicação científica. Estamos falando de temperaturas que superam por margens assombrosas tudo o que qualquer modelo de aquecimento global consegue prever. É como se essas regiões tivessem decidido criar suas próprias regras climáticas, ignorando completamente as leis da física que conhecemos. O autor principal do estudo, Kai Kornhuber, não consegue esconder sua preocupação quando fala sobre esse fenômeno. Segundo ele, se trata de tendências extremas que são o resultado de interações físicas que talvez não compreendamos totalmente. Imaginem isso: nossos melhores cientistas, com toda a tecnologia disponível, admitindo que simplesmente não entendem o que está acontecendo. E onde exatamente essas estufas temporárias estão aparecendo? Preparem-se, porque a lista é extensa e assustadora. Temos pontos calientes na China Central, Japão, Coreia, Península Arábica, leste da Austrália, diversas partes da África, territórios do noroeste do Canadá, norte da Groenlândia, extremo sul da América do Sul, zonas da Sibéria, partes do Texas e Novo México. Mas é no noroeste da Europa onde o sinal é mais intenso e consistente. Vocês querem um exemplo concreto de quão extremo esse fenômeno pode ser? Em junho de 2021, uma onda de calor sem precedentes atingiu o noroeste do Pacífico por 9 dias consecutivos. Em algumas zonas, as temperaturas diárias pulverizaram recordes anteriores por margens de até 12,2 graus Celsius. 12 graus. Imaginem a diferença entre um dia de 25 e um dia de 37 e multipliquem isso por toda uma região. A pequena cidade canadense de Lytton se tornou o símbolo trágico dessa crise climática. A cidade atingiu 49,6 graus Celsius, a temperatura mais alta já registrada na história do Canadá. E sabem o que aconteceu no dia seguinte? A cidade inteira foi consumida por um incêndio florestal, alimentado pela vegetação completamente ressecada pelo calor extremo. Uma cidade inteira, simplesmente varrida do mapa. Mas aqui está a parte que mais me assusta. Esses fenômenos não se limitam às regiões tradicionalmente quentes. Muitas dessas zonas são lugares onde a população não está acostumada nem preparada para temperaturas tão altas. A falta de ar-condicionado e de infraestruturas adaptadas ao calor tem agravado drasticamente o impacto na saúde pública. Os números são chocantes. No noroeste da Europa, essas ondas de calor extremo contribuíram para aproximadamente 60 mil mortes em 2022 e 47 mil em 2023. Nos Estados Unidos, apesar de toda a preparação e tecnologia disponível, o calor excessivo já mata mais pessoas do que todas as outras causas meteorológicas juntas, incluindo furacões, tornados e inundações. Em 2023, foram registradas 2.325 mortes relacionadas ao calor, mais do dobro que em 1999. Agora, se vocês pensaram que já tinham ouvido tudo, preparem-se para algo que parece saído diretamente de um filme de ficção científica. Animais caindo literalmente do céu. Isso mesmo, estamos falando de peixes, sapos e até aves precipitando em chuvas bizarras que deixam comunidades inteiras em estado de choque. Esse fenômeno, conhecido como chuva de animais, não é exatamente novo. Há registros históricos que datam do século XIX. Mas o que está acontecendo em 2025 tem características que estão deixando os meteorologistas perplexos. A frequência desses eventos parece estar aumentando, e os padrões estão se tornando cada vez mais imprevisíveis. A explicação científica tradicional aponta para trombas d'água e tornados como os principais culpados. Esses sistemas de vento são poderosos o suficiente para sugar criaturas de corpos d'água e transportá-las por longas distâncias antes de liberá-las em uma chuva surreal. Mas aqui está o problema.
Muitos dos casos recentes estão acontecendo em áreas onde não há registros de atividade de tornados ou trombas d'água nas proximidades. Isso está forçando os cientistas a considerar explicações mais complexas, incluindo interações atmosféricas que ainda não compreendemos totalmente e possíveis influências das mudanças climáticas na formação desses fenômenos. É como se a própria atmosfera estivesse se comportando de maneiras completamente novas e inesperadas. Um dos casos mais documentados historicamente aconteceu em 1873, em Kansas City, nos Estados Unidos, onde uma chuva de sapos foi relatada por centenas de testemunhas. Mas talvez o exemplo mais fascinante seja o de Honduras, onde a lúvia de peces, chuva de peixes, é um evento anual que acontece há mais de um século, atraindo turistas e estudiosos do mundo inteiro que tentam desvendar esse mistério. O que torna esses eventos ainda mais intrigantes é o impacto que eles têm no ambiente local. A introdução súbita de espécies em novas áreas pode provocar desequilíbrios ecológicos significativos, afetando ecossistemas inteiros. Além disso, muitos dos animais que caem do céu não sobrevivem ao processo traumático de transporte ou à introdução em ambientes completamente estranhos. Mas talvez o aspecto mais fascinante seja a reação das comunidades que presenciam esses eventos. A percepção popular varia entre fascinação absoluta e terror primitivo. Muitas culturas interpretam essas ocorrências como sinais místicos ou divinos, criando lendas e mitos que se perpetuam por gerações. É como se a natureza estivesse enviando mensagens que não conseguimos decifrar. Enquanto falamos de todos esses fenômenos bizarros, não podemos ignorar o contexto mais amplo. 2025 está se moldando como um ano de recordes climáticos absolutamente assustadores. Janeiro de 2025 foi oficialmente declarado o mês mais quente já registrado na história da humanidade, com temperaturas 1,75 graus e mais elevadas do que as do final do século XIX. Mas aqui está o que realmente deveria nos preocupar. Junho de 2025 foi o terceiro mês mais quente da história, e as previsões indicam que há 80% de chance de que os recordes de calor sejam superados entre 2025 e 2029. Estamos literalmente vivendo em tempo real a aceleração do aquecimento global, e os efeitos estão se manifestando de formas que ninguém conseguiu prever. No Brasil, a situação é particularmente alarmante. Até fevereiro de 2025, o país já havia registrado 5 ondas de calor distintas. 5? Em apenas 2 meses. As temperaturas estão persistindo acima da média em todo o território nacional, criando condições que os meteorologistas estão descrevendo como sem precedentes. A região amazônica continua enfrentando uma das piores secas já registradas, enquanto o Rio Grande do Sul ainda lida com as consequências das inundações catastróficas de 2024. É como se o país estivesse sendo atacado simultaneamente por extremos opostos: seca devastadora no norte e enchentes no sul. E aqui está um dado que deveria fazer todos nós perdermos o sono. Pesquisadores estimam que há 70% de probabilidade de que o aquecimento médio quinquenal para o período de 2025 a 2029 seja superior a 1,5 degrees Celsius, acima dos níveis pré-industriais. Esse é o limite que os cientistas consideram como o ponto de não retorno para mudanças climáticas catastróficas. Para completar esse quadro de anomalias climáticas, temos o comportamento completamente atípico do fenômeno La Niña em 2025. Tradicionalmente, La Niña deveria trazer temperaturas mais baixas e ajudar a contrabalançar o aquecimento global. Mas o que estamos vendo este ano é um La Niña fraco, breve e completamente insuficiente para deter a escalada das temperaturas. A Organização Meteorológica Mundial confirmou 55% de probabilidade do fenômeno ocorrer até março de 2025, mas alertou que ele será passageiro e sem força para contrabalançar o efeito das mudanças climáticas. É como se até os mecanismos naturais de regulação climática estivessem falhando quando mais precisamos deles. Isso significa que não podemos mais contar com os padrões climáticos tradicionais
para nos dar algum alívio. Os sistemas que nossos ancestrais usaram por milênios para prever e se preparar para mudanças sazonais estão simplesmente deixando de funcionar. Estamos navegando em território completamente desconhecido. Quando juntamos todos esses fenômenos, o buraco de aquecimento no Atlântico, os pontos calientes inexplicáveis, as chuvas de animais, os recordes de temperatura e o comportamento anômalo do Laninha, começamos a ver um padrão perturbador. Não estamos lidando com eventos isolados, mas sim com um sistema climático global que está se comportando de maneiras completamente inesperadas. Os cientistas estão sendo forçados a admitir que nossos modelos climáticos, por mais sofisticados que sejam, simplesmente não conseguem acompanhar a velocidade e a complexidade das mudanças que estão acontecendo. É como se estivéssemos tentando prever o comportamento de um animal selvagem usando as regras de um animal doméstico. Mas vocês querem saber o que é ainda mais assustador? Alguns pesquisadores estão começando a suspeitar que esses fenômenos podem estar interconectados de maneiras que ainda não compreendemos. Imaginem se o buraco de aquecimento no Atlântico estiver de alguma forma influenciando o aparecimento dos pontos calientes inexplicáveis em outras partes do mundo. Ou se as mudanças nas correntes oceânicas estiverem criando condições atmosféricas que favorecem as chuvas de animais. Essa possibilidade de interconexão global é o que mais tira o sono dos climatologistas. Porque se esses fenômenos estão realmente conectados, isso significa que estamos lidando com um efeito dominó climático de proporções planetárias. Uma mudança em uma parte do mundo pode desencadear uma cascata de eventos em regiões completamente diferentes. E aqui está a pergunta que todos nós deveríamos estar fazendo. Se nossos melhores cientistas, com toda a tecnologia e conhecimento disponível, não conseguem explicar o que está acontecendo, como podemos nos preparar para o que está por vir? A resposta honesta é que não sabemos. Estamos vivendo em uma era de incerteza climática sem precedentes, onde cada dia pode trazer uma nova anomalia que desafia tudo o que pensávamos saber sobre o funcionamento do nosso planeta. Alguns especialistas estão propondo que precisamos desenvolver uma nova abordagem para lidar com essa incerteza. Em vez de tentar prever exatamente o que vai acontecer, talvez devêssemos nos concentrar em construir sistemas mais resilientes e adaptáveis. É como a diferença entre tentar prever exatamente quando um terremoto vai acontecer versus construir edifícios que possam resistir a qualquer terremoto. Mas talvez essa incerteza seja exatamente o que precisamos para finalmente levar a sério a urgência da crise climática. Quando até os cientistas admitem que estão perplexos, talvez seja hora de todos nós reconhecermos que estamos em território completamente desconhecido e que precisamos agir com a urgência que a situação exige. O que me deixa mais preocupado é que esses fenômenos inexplicáveis podem ser apenas a ponta do iceberg. Se o sistema climático está se comportando de maneiras que não conseguimos prever ou explicar, que outras surpresas nos aguardam? Que outros cisnes negros climáticos podem estar se formando neste exato momento, prontos para nos pegar completamente desprevenidos? Então, pessoal, chegamos ao final desta jornada pelos fenômenos climáticos mais bizarros e inexplicáveis de 2025. E eu tenho que ser honesto com vocês. Depois de pesquisar e apresentar todos esses dados, eu mesmo estou um pouco assustado com o que descobrimos. Estamos vivendo em um momento único na história da humanidade, onde o próprio planeta parece estar reescrevendo as regras do clima diante dos nossos olhos. O buraco de aquecimento no Atlântico que pode colapsar sistemas oceânicos inteiros, pontos calientes inexplicáveis que transformam regiões em estufas temporárias, animais caindo literalmente do céu, recordes de temperatura sendo quebrados mês após mês. Tudo isso não é ficção científica. É a nossa realidade em 2025. O que mais me impressiona é a honestidade dos cientistas em admitir que simplesmente não conseguem explicar muitos desses fenômenos. Em uma era onde esperamos que a ciência tenha respostas para tudo,
Descobrir que existem forças climáticas que desafiam nossa compreensão é ao mesmo tempo humilhante e aterrorizante. Mas vocês sabem o que isso significa? Significa que cada um de nós precisa estar mais atento, mais preparado e mais engajado com as questões climáticas do que nunca. Não podemos mais nos dar ao luxo de pensar que alguém em algum lugar tem tudo sob controle, porque a verdade é que ninguém tem. Se este vídeo os fez refletir, se os fez questionar ou se simplesmente os deixou tão fascinados quanto eu fiquei ao pesquisar esses fenômenos, eu peço que vocês curtam este vídeo. Esse simples gesto me ajuda muito a continuar trazendo conteúdo de qualidade sobre temas que realmente importam. E já que estamos falando de fenômenos climáticos inexplicáveis, eu tenho uma pergunta para vocês. Vocês já presenciaram algum evento climático estranho ou incomum? Deixem nos comentários suas experiências, porque quem sabe vocês não foram testemunhas de algum fenômeno que ainda não foi documentado pela ciência. Se vocês querem continuar explorando os mistérios do nosso planeta, eu recomendo fortemente que assistam ao próximo vídeo que aparece na tela agora, onde vamos investigar as teorias mais controversas sobre o que realmente está causando essas mudanças climáticas extremas. Vocês vão ficar chocados com algumas das explicações que os cientistas estão considerando. E não se esqueçam de se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações, porque 2025 promete ser um ano cheio de descobertas climáticas que vão desafiar tudo o que pensamos saber sobre o nosso planeta. Eu não quero que vocês percam nenhuma dessas revelações. Obrigado por ficarem comigo até o final e lembrem-se, em um mundo onde até o clima está se tornando imprevisível, a única coisa que podemos prever com certeza é que sempre haverá mais mistérios para desvendar. Até a próxima, e mantenham-se curiosos!